E, pô, explicar para vocês como é que vai funcionar a mentoria escutatória, mas antes ainda de explicar como é que vai funcionar, quero explicar para vocês como é que foi a minha trajetória de escuta. Para começar, que a minha escuta ela era muito deficitária, eu perdia muitas e muitas coisas do que as pessoas falavam, eu me distraía muito facilmente, e eu tinha aquela ideia de que eu tinha que resolver o problema da pessoa naquele momento. Então, eu escutava muito para dar a resposta, para tentar solucionar, e aí eu percebi que eu me atropelava bastante porque eu não entendia realmente o que estava acontecendo. Na hora que eu ia falando, que eu pensava sobre o assunto, como resolver e tal, aí a pessoa começava a dar mais detalhes ou a repetir, às vezes ficava até meio irritado comigo, né? Porque eu não tinha a minha escuta tão boa assim. E quando eu comecei na liderança, uma ficha relativamente básica caiu, mas não foi assim muito óbvia, sabe, no começo. Mas quando ela caiu, eu falei, não, mas é básico, eu preciso. O líder precisa escutar, ele precisa escutar muito bem. Eu falei, caramba, minha escuta não é das melhores, eu já percebi. E agora eu sou líder. Cara, se não tiver uma boa escuta, que liderança vai ser essa? E aí eu resolvi começar a estudar sobre escuta. Eu fiz vários cursos, aliás, depois eu, na mentoria eu explico para vocês que vocês têm que repetidamente fazerem cursos sobre os mesmos assuntos básicos, né? Mas, à medida que eu fui aprendendo a escutar, é uma habilidade que a gente desenvolve como outra qualquer, eu percebi que quando eu tinha bastante foco, eu entendia mais o que estava acontecendo, eu falava, cara, eu chego mais perto da solução, ela sai mais rápido, porque aquela escuta mais atenta, eu sabia fazer as perguntas, né, mais afiadas, porque eu estava mais conectada ali com a pessoa e conseguia não me distrair, entender bem o que estava acontecendo. Eu dava soluções melhores. Dando soluções melhores, a pessoa assim, nossa, mas ficou muito boa, essa sua sugestão é ótima, você entendeu mesmo o problema. E eu comecei a ter destaque nisso, de conseguir resolver melhor as coisas. E era curioso, assim, que muita gente falava para mim, ah, você está envolvido em tal coisa? Tô, agora resolve. Se está com você, resolve. Eu ficava pensando por que que criou muito essa imagem, né, de se está comigo, resolve, ou então as pessoas falam, ah, por que você não vem conversar com a gente, que você sempre tem umas ideias muito boas. Mas muitas das minhas ideias, ou muito das soluções, elas vinham porque eu tinha uma escuta boa de conseguir entender o que realmente estava acontecendo. Eu falei, cara, esse negócio da escuta realmente faz muita diferença. E aí eu fui aprimorando muito. Eu só parei mesmo, assim, de uma dedicação grande, né? Não parei de trabalhar a escuta, não digo assim, não parei de fazer uma dedicação pesada, né? Só parei a dedicação pesada mesmo quando alguns de vocês, inclusive, estão no grupo, falavam para mim assim, nossa, você me escutou de verdade. Nossa, você me escutou no momento que eu mais precisava. Poxa, você realmente entendeu a questão. Eu falei, uau, consegui chegar nesse nível. Né? Então, é uma coisa que você vai aprofundando e que você consegue. E aí eu fui definindo, não. Eu fui construindo algumas técnicas, por quê? Porque o meu dia era muito agitado. Então, às vezes eu chegava a ter, tipo, 10 projetos tocando, e cada pessoa chegava com uma questão diferente. Projeto A, B, C. Tem gente que trabalhava perto de mim que falava assim, não sei como é que você chaveia tão rápido. Técnica. E aí eu fui desenvolvendo algumas técnicas que eu vou inclusive explicar para vocês, alguns gatilhos que eu desenvolvo. São gatilhos bons, não são gatilhos ruins, são gatilhos que eu criei para entrar em atenção total. Então, eu faço gatilho, eu provoco o gatilho mental em mim, que eu entre em atenção total. Por quê? Porque eu tinha muito pouco tempo para entender o que estava acontecendo e dar a minha opinião a respeito daquilo, tá? Então, às vezes, assim, quando eu tinha tempo, eu tinha uma hora, mas normalmente em 15 minutos, meia hora, eu tinha que entender o que estava acontecendo e opinar. Como é que eu fiz isso? Gatilho. Vamos lá que eu vou explicar para vocês, tá?
E aí eu vou dividir minha tela aqui com vocês, enquanto eu divido a tela, que vai ficar legal para vocês também acompanharem, né? Tem gente que é visual, como eu, que fez o curso de comunicação, sabe da importância de colocar alguma coisa na tela para quem é visual. Mas o último recado que eu quero dar para vocês é, na comunicação, eu tinha muita facilidade. Então, para eu preparar todo o curso de comunicação, para ajudar o meu pessoal, na época que eu era gerente, eu tive que aprender quais eram as dificuldades da comunicação, porque as facilidades eu sabia. Na escuta é o contrário. Na escuta eu sei muitíssimo bem todas as dificuldades. Então, se você tem dificuldade com escuta, pode ter certeza. Eu já passei por elas, porque a minha escuta realmente não era lá essas coisas. E assim, eu, na real, me apaixonei muito quando alguém fala que quer contar alguma coisa para mim, ou que quer discutir algum problema, pede minha ajuda. Depois que você entende, você vai perceber, quando a gente entrar na escutativa, o que significa esse momento que você senta ali com a pessoa, a delícia que é escutar o que ela tem para te contar. Mas vamos lá. A mentoria da escutatória, peraí que eu vou ter aqui com o mouse aqui. A gente vai passar primeiro por algumas definições, tá? Eu preciso explicar para vocês. Quem já fez a da comunicação assertiva, pode passar até rapidinho aqui, porque a gente vai usar essas mesmas definições, tá? Primeira coisa, o que é uma aula? As aulas, elas são gravadas, tá? E aí você vai assistindo as aulas entre as sessões de mentoria. Então, eu vou falar para você, ó, para a próxima sessão de mentoria, você vai assistir a aula 1, 2, 3, assim por diante. Você tem uma semana para assistir a aula. Tem mais ou menos umas 15, como eu estou gravando, tá? Eu gravei umas 10, tem mais umas 5 para gravar, às vezes eu quebro, às vezes eu junto, então no meu roteiro tem 15 aulas, mas é mais ou menos por aí, pode ser um pouco mais, um pouco menos, tá? O que é uma sessão de mentoria? Na sessão de mentoria, a gente vai ter, você vai falar das dúvidas que você teve em relação à aula, a gente vai falar de comentário, o que você achou, como é que foi aquele aprendizado, as reflexões que você teve, como é que foi a tua prática durante a semana, quer dizer, o que você descobriu, o que estava cego para você, o que era um ponto cego que você falou, nossa, eu não tinha pensado sobre isso ainda, né? Quais foram os progressos que você teve? Putz, já consegui colocar isso aqui em prática, nossa, eu estou conseguindo fazer. Quais são as dificuldades que você teve, aí a gente vai discutindo. Gostoso de discutir em grupo é que às vezes naquela semana você passou por certas situações que outras pessoas não passaram, mas que vão passar. Então você escuta o que o outro traz e fala, putz, isso também acontece comigo. Não aconteceu nessa semana, mas costuma acontecer. Então você já tem esse aprendizado, a gente vai ver justamente o tamanho da importância desse aprendizado, de você pensar no assunto. A gente vai ver isso na aula que eu falo sobre cérebro. E também tem o e-book está mais detalhado, tá? E tem uns materiais extras no e-book, que às vezes eu acho que não faz sentido colocar no curso, mas que eu acho interessante você saber. E também eu coloco o e-book porque eu sou uma pessoa que aprende lendo. Eu aprendo assistindo? Aprendo, mas eu aprendo mais quando eu leio, tá? Então, eu coloco o e-book para que sei que tem gente como eu que precisa da leitura. Belezinha? As duas coisas. Tem 3, né? A aula, a prática e o e-book. Aprendizado de soft skill, a gente vai aprender como é que o teu cérebro funciona para aprender hábitos. Quando você tem esse conhecimento, você vai perceber quando ele não quer aprender e quando ele quer aprender, como é que você consegue superar essa primeira etapa. Comportamento é um hábito. Importante, o teu cérebro não aprende tudo de uma vez. Então, a gente vai fazer um pouquinho por dia, todos os dias. Significa que não vai te tomar muito tempo, mas você vai precisar fazer todos os dias. Putz, Márcia, mas tem dia que eu sei que eu não vou conseguir. Um dia ou outro não é problema. Pensa que são gotas que vão caindo no copo. De gota em gota, você vai enchendo esse copo. Se um dia ou outro uma gota caiu fora do copo, não tem problema. Tá? Eu sempre falo, deu ruim, continua. O importante é você manter esta constância, tá?
Método certo vai que é uma belezinha. Quem passou pela mentoria de comunicação percebe a diferença que faz depois de umas 2 semanas que você está praticando o método que eu vou explicar. É um método que eu mesma fui desenvolvendo, baseado em neurociências, em PNL. É simples, tá? Não vai te tomar muito do teu dia de verdade, porém ele eleva muito o teu nível de consciência. Você vai passar a observar coisas que antes você não via. É como se descortinasse uma cortina. Ficou meio pleonasmo, tipo subir a escada, vai descortinar uma cortina, vai abrir um mundo novo para você, tá? Esse método tem esse poder. Confia e vem. Quem fez a de comunicação já sabe como é que é. A gente começa com o modelo de mundo, que é a maneira com que você vê e interage com o mundo. Tudo que você vai desenvolver, a gente começa por aí. Como disse um mentorado da última turma agora, depois que passou as 3 sessões, ele falou assim: Márcia, isso não é só para comunicar, isso é para a vida. E é. Porque a hora que você entende o teu modelo de mundo, o que é? Não vou falar a aula toda, né? Mas é como é que você interage com o mundo, como é que você observa, como é que você interpreta o mundo. Porque eu estou aqui convivendo com um monte de coisa, como é que essa informação entra em mim? A escuta ou qualquer habilidade que você vai desenvolver, ela é muito influenciada pela maneira com que a informação entra na sua cabeça. Isso é único, é seu. Só você é assim. E você precisa entender esse começo para você entender como essa informação chega em você. Aí a segunda coisa que você vai aprender é o diálogo interno. Essa informação chegou, e aí? Como é que você faz? Mas algo que é muito engraçado, porque, meu, o diálogo interno. Eu falo muito isso nos stories do Instagram, né? O diálogo interno, gente, ele te ajuda pra caramba, ele te afunda demais. Porque é igual um cachorrinho de estimação, que ele pode ser, se ele tá adestrado, ele é maravilhoso, é uma gracinha, uma fofura, é companhia, te distrai, é gostoso. Pega um cachorrinho mal treinado. Galera, ele destrói, arrebenta, atrapalha, inferniza. O diálogo interno é a mesma coisa. A gente tem que trabalhar o diálogo interno, quer dizer, a informação chegou, como é que ela processa? Eu estou falando rápido, eu sei. Eu preciso entrar no modo aula e falar mais devagar. Me perdoem. Vou tentar não acelerar tanto característica da pessoa, né? Empatia. A gente vai aprender os 3 tipos de empatia. Eu adorei o material adicional que eu li no livro do Goleman, do Foco, e eu coloquei no e-book, porque assim, eu li umas 2 vezes, porque eu achei sensacional o material, que ele fala sobre empatia nos médicos, a diferença que tem quando os médicos trabalham em empatia e quais dessas 3 empatias. Tem empatias que, se o médico entrar em um tipo de empatia, que é aquela que você sofre junto com a pessoa, você não resolve. Inclusive, na aula, eu conto case que aconteceu comigo, bem difícil, da pessoa que estava trabalhando comigo. Ela se envolveu tanto que ela estava sofrendo junto com outra pessoa. Conto lá porque foi uma decisão bem difícil que eu tive que tomar. Não vou contar aqui, obviamente. Depois que a gente passa pela empatia, a gente vai ver as emoções. Por quê? De novo, quando você está captando o que vem de fora para dentro, você ativa as tuas emoções. Tem as emoções boas que vão te ajudar e tem as emoções que vão te atrapalhar bastante. Então você tem que ter consciência de como são as suas emoções. Aí, de novo, são só suas, por isso que é importante a mentoria, tá? Para te ajudar a lidar com as emoções particulares suas, cada um tem as suas, né? Então a gente coloca ali na sala, porque, gente, o que é meu às vezes é seu também. Às vezes você fala, nossa, eu não tenho esse tipo de emoção, não costuma surgir em mim, mas você passa a entender que surge em outra pessoa com quem você pode estar conversando amanhã. Então você sabe como isso se processa na pessoa, por isso que eu adoro mentoria em grupo. Eu acho muito melhor do que individual por conta dessa riqueza das diversas personalidades que a gente tem na sala. E a gente vai trabalhar gatilhos também. E gatilhos, a gente vai trabalhar o gatilho ruim, sim, entender como ele chega, como é que você consegue bloquear esse gatilho, ou como é que você consegue transformar. E eu vou explicar para vocês os meus gatilhos, os que eu criei, vou ensinar vocês a criar gatilho
Uma coisa bonita, né? Que esses gatilhos significa que quando você ativa o gatilho, você entra num determinado estado. Então, gatilho não é só ruim, gente, dá para construir. Então, por exemplo, eu tenho gatilho de foco, gatilho de atenção. Pode cair o mundo aqui. Se eu tô dentro do meu foco, cara, eu vou na boa, eu não escuto o telefone tocar, tá? Ao nível que eu chego. Mas dá para chegar, é treino e técnica. Vamos lá. Vou com o mouse aqui mesmo. Bom, você chegou até aqui, você entendeu o seu modelo de mundo, como é que você conversa com você mesmo, você entendeu o que é empatia, até onde você vai na empatia, como é que as emoções te afetam, os gatilhos. Agora tu começa a escutar. Percebeu que não dá para a gente começar direto na escuta se você não entender você primeiro. Você tem que se situar primeiro em como você está nessa habilidade. Você precisa entender o teu terreno, entender a tua situação. Então, assim, eu na escuta, eu sou assim, são essas emoções que me interferem, eu tenho esse tipo de dificuldade, eu tenho esse tipo de gatilho. Eu sou assim. A partir desse cenário que você falou, legal, eu escuto assim, né? Você já aumentou muito o teu nível de consciência. Você já vai perceber mudanças grandes só de você ter chegado até aqui. Nós não começamos a escutar ainda. Por isso que eu gosto de começar um pouco mais profundo. Coloquei hoje no story. Quer começar só com a técnica? Beleza, a gente começa aqui, ó. Escutativa, ó. A gente começa aqui na escutativa, a gente começa só com a técnica. Vai dar resultado? Vai. Só que é raso. Se você não tem esse aprofundamento antes, o resultado é raso. Então, por isso que eu gosto de fazer isso aqui, que você já tem um nível de consciência mais profundo. A hora que você encaixa a técnica, a cara, potencial muito grande. De novo, quem fez o curso de comunicação sabe em que momento que a gente está agora, né, que a gente passou por esse processo em relação à comunicação, a hora que você encaixa a técnica é muito mais fácil, é muito mais poderoso. A gente vai ver os 3 níveis de escuta, e aqui, galera, se prepara que eu tenho uns exercícios legais para você fazer, que você vai falar, nossa, eu não sabia que era tão complicado assim escutar. Realmente não é tão fácil. Você vê que você já vai estar mais preparado. E as distrações que a gente tem hoje no mundo, esse bichinho danado aqui carregando, não vou mostrar meu celular para vocês, não. Então, um monte de notificação. Você vê que o meu olhinho vai para lá, né? Tá com um monte de notificação. E a gente se distrai demais. Então, eu vou te ajudar em relação a isso, que chama-se controle inibitório. Que bonito o nome. Tá aqui, tá aqui. Vou te ajudar com isso, tá? A gente vai desenvolver controle inibitório, que é justamente você inibir as distrações para que você consiga focar na escuta. Beleza? Vocês vão ver que a hora que vocês estiverem com isso bem treinadinho, você chaveia rápido, você mergulha rápido na escuta da outra pessoa. Mas você tem que treinar, 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 treinar. Nosso cérebro é repetição, eu falo isso lá no começo, nas primeiras aulas, quando eu vou falar como o teu cérebro funciona. O objetivo é a gente chegar nisso. Todo ser escuta, eu já passei por isso. Vocês não têm noção da grandiosidade que é você ter esse sentimento de você estar mergulhado na escuta da pessoa. A pessoa falou, do que ela falou, é isso aqui. Você vai captar isso aqui. Você está dentro da situação, você está dentro do contexto. Ela conseguiu transformar em fala aquilo que é racional, um pedaço do que ela está sentindo, um pedaço do que é o problema daquilo que está acontecendo. A gente tem muita dificuldade em colocar no racional para falar. Muitas coisas a gente capta pelo nosso não racional, pela emoção, pelo nosso cérebro ancestral, que vocês vão aprender o que significa isso, que ele está aqui, ó. Cara, se vier alguém pulando aqui atrás, meu cérebro ancestral pega, certo? Se aparecer um cachorro aqui, ele pega. Eu não estou vendo cachorro. Perceberam? Então a gente capta por muitas coisas. Agora, quando você está nessa escuta, que o teu ser inteiro escuta, e você está nesse mergulho, você vai pegar muito mais do que a pessoa falou. Que ela falou isso aqui. Você vai pegar isso aqui. Aí você vai fazer perguntas para se certificar de que aquilo que você acha que escutou, que não está no que ela falou,
para ver se isso aqui realmente é verdade, se isso aqui realmente está acontecendo. Ela falou, nossa, você me entende. Nossa, você pegou... Nossa, como é que você teve esse insight? Como é que você percebeu isso no problema, na situação? Perceberam? É esse mergulho da escuta. Gente, a produtividade dá um salto surreal, beleza? Sei que vocês estão com vontade. Aguenta aí que eu tenho mais coisa para explicar. Escuta estruturada é uma técnica simples. A gente vai dar uma passada rápida, tá? Porque a escuta ativa já vai te levar lá em cima. Mas a escuta estruturada é uma técnica, acho que são os 4 passos, se eu não me engano, se não perdi nenhum aqui na minha cabeça, não gravei essa aula ainda. São 4 passos que você vai fazer para garantir ali que você realmente entendeu e fazer esse acordo com a pessoa de que, olha, o que nós conversamos é isso, tá? Então, ela é realmente uma técnica de fechamento de conversa, beleza? Por último, eu não sabia se punha ou não punha esse negócio aqui, eu pus porque eu acho fenomenal. Uma habilidade que eu desenvolvi bastante, tá? Que é perguntar, tá? Porque você já percebeu que a gente está moldado, a nossa era, a gente é moldado a dar respostas. Você vai para a escola, sei lá, tipo uns 20 anos, desde o prézinho até a hora que você se formou, mais ou menos, e você faz uma prova, né? E a prova é a prova de que você sabe resposta. E se o que o professor colocou no conteúdo da prova, né? Desculpa, se a pergunta que o professor colocou na prova não faz parte do conteúdo, você vai na diretoria e reclama. Você fala assim, nossa, mas ele perguntou o que não estava no conteúdo. E você ainda ganha a briga. No mundo corporativo é igualzinho, né? Tudo dado. É só procurar dentro do conteúdo, tá tudo ali. Cara, se tudo tivesse dado, a gente não tinha problema, gente. A gente tem mais ou menos uns 20% do conteúdo e tem uns 80% para explorar. Só que a gente nunca foi treinado para explorar, para conseguir saber fazer as perguntas certas. Então, assim, eu estou desenvolvendo um livro, aguenta aí. Tem umas 600 perguntas, mais ou menos, 600 e tal lá, agrupadas por tipo de assunto, por tipo de situação, para que você saiba mais ou menos, porque às vezes você faz uma pergunta, nada a ver com aquilo, não vai conseguir te dar a resposta que você precisa. Então, tem a pergunta certa para o tipo de situação certa, você tem que ir trabalhando aquilo. Sabe aquela coisa assim? Você fala assim, eu queria perguntar tal coisa, mas eu vi que ainda não estava na hora. Precisa avançar o assunto para daí fazer a pergunta? É isso, tá? Então, tem uma sequência aí, tem uma ordem, mais ou menos, que você tem que seguir para explorar. Eu vou trazer uma parte aqui para o curso, porque eu achei essencial, tu tá meio vindo de bônus aí as perguntas, e tem uma parte que é muito legal, que eu quero falar com vocês também, que é a importância do silêncio. Vocês sabiam que quando o silêncio acontece, é porque a gente está mais perto da solução? Vou deixar vocês curiosos com essa. Vou mandar para vocês no e-book, tá? A gente vai falar um pouquinho nas aulas, na mentoria também. 151 perguntas separadas por esses assuntos aqui. Não vou ler agora para vocês, vou mandar depois. Vou parar de dividir agora. Ups! Grosso modo, acho que era para eu falar 5 minutos. No final da gravação, vou ver quanto dava, deve ter dado muito mais. Só para explicar para vocês como é que vai funcionar, tá? Depois eu vou passar para vocês datas, horários, etc, 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 tirar as dúvidas comigo, mas a visão geral do curso de escutatória do meu maravilhoso Rubem Alves, que foi, acho que uma das primeiras pessoas que me despertou para a necessidade da escuta. Quando tem uma frase lá que ele fala que quando a gente vai escutar a pessoa, essa frase dói, tá? Quando a gente não escuta, é como se a pessoa não fosse digna da nossa descansada consideração. Cara, isso, nossa, eu tomei essa punhalada. Quando eu dói, né? Tá vendo? Quando eu li o texto dele. Aí quando eu li essa frase, não. Essa frase foi a hora que eu decidi, minha voz tá embargo, né? Porque foi bem difícil, assim, porque isso foi uma porrada para mim. Por isso que eu falei, não foi um tapa, não. Essa foi uma facada mesmo, sangrou muito e por dias.
até que eu vi que eu não estava tendo descansada consideração ao escutar o que o outro estava trazendo para mim. Foi um grande fator aí que me fez falar, eu vou conseguir. Cheguei. E agora eu quero dividir isso com vocês. Beijo. Fui. Vou parar de gravar. Eu sempre sou atrapalhada com o mouse, mas eu vou conseguir.